Jamais permita que alguém simplesmente roube de você aquela sua grande paixão, aquele seu grande sonho. E jamais permita que você mesmo acabe sendo o autor do seu próprio roubo. É sobre esse papo que eu quero conversar aqui com você, sobre aquilo que a gente tem de vontade visceral, de vontade verdadeira de transformar alguma coisa que às vezes a gente alimentou lá na infância, lá na juventude, quando a gente era bem jovem, cheio de vontade, e a gente acabou simplesmente amornando essa chama, acalmando essa chama com um certo conformismo com a vida. Então é um papo bem direto, bem reto aqui, para a gente fazer uma reflexão sobre por que isso acontece com a gente, muitas vezes por fatores externos, mas também muitas vezes por autossabotagem. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Se você está me assistindo aqui no YouTube, eu fico muito feliz, muito grato. Quero saber sua opinião, me deixa comentário aqui embaixo. Mas, por favor, se inscreva no canal e convida um amigo, convida alguém que você gosta para estar no canal com a gente também, porque a gente quer crescer com esse movimento, atingir mais pessoas, porque eu acredito muito na ideia que personal branding, a ideia da gente fazer gestão de marcas pessoais, a ideia da gente assumir o controle das nossas carreiras e, por consequência, muitas vezes, da nossa vida, do nosso destino, isso é transversal, atinge todo mundo, atinge jovens, atinge pessoas mais velhas, mais experientes, gente que quer fazer migração, gente que quer se posicionar. Então é muito importante que você compartilhe com mais pessoas aqui e esteja comigo e me deixa seu comentário aqui. E esse papo que eu proponho hoje aqui para a gente refletir é uma coisa que eu vejo muito por aí, nos mentorados do meu curso, nas aulas que eu dou, muitas vezes em palestras, pessoas vêm me contar que elas muitas vezes alimentavam uma grande paixão e aquilo ficou preso na garganta, aquilo ficou fechado durante muito tempo. E muitas vezes, eu não estou falando aqui de pessoas que não têm acesso ao conhecimento, de pessoas que não têm consciência disso. Eu estou falando de pessoas que já ocupam posições legais na sociedade, gente, inclusive, que ganha muito dinheiro, ganha bom dinheiro, tem uma carreira sólida, mas que lá dentro não consegue preencher um grande vazio que foi uma chama que foi se apagando, que foi se apagando, que foi se esquecendo. E é importante a gente refletir sobre por que isso acontece nas nossas vidas, que muitas vezes por fatores externos, mas às vezes por fatores internos, porque a gente provoca isso mesmo. Então o que acontece é que a gente vai se amornando simplesmente por vários fatores e daqui a pouco a gente não que esqueceu, que a gente nunca esquece, fica aquela chaminha lá dentro, mas a gente se acostumou a ganhar dinheiro de um jeito que a gente não gosta, a muitas vezes fazer algo que não é tão apaixonante, que não é tão empolgante, mas a gente continua fazendo. Umas vezes pressionado pela sociedade, porque a gente precisa pagar as contas, óbvio, precisa prosperar, precisa pagar boleto, né? E esse é muitas vezes a coisa premente a se fazer, e a gente vai se esquecendo de tudo isso. E muitas vezes aí vem o que eu acho que é dramático nas nossas vidas, é saber que a gente poderia fazer muito mais, é saber que a gente poderia talvez estivesse assim batendo no teto das possibilidades daquilo que a gente ama fazer, daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a gente nasceu para fazer, que a gente descobriu que é o grande talento da nossa vida ou é a grande paixão que sustenta aquele grande propósito. Mas a gente foi esquecendo, amornando e ela foi passando. Então eu acredito que muitas vezes a gente, principalmente quem tem um pouco mais de idade, sabe que no início da carreira a gente é pressionado por muitos fatores, né? Quem fez vestibular muito tempo atrás sabe, e que a gente ficava olhando assim, bom, que profissões são legais, profissões legais da época, tinham poucas profissões, não tinha a enormidade do que tem hoje. E a gente ficava premido por uma ideia de, bom, eu preciso me sustentar, preciso ter uma carreira legal que ganhe dinheiro. Muita gente pensou assim e acreditou em alguns cursos,
Mas muitas vezes, muitas pessoas que eu conheço hoje, na casa dos 40 anos por ali, 40, 50 anos, que fizeram uma escolha totalmente para agradar a família, ou porque era uma profissão que dava status, né? Uma profissão legal, e acabaram entrando. E então acabaram entrando muitas vezes ganhando dinheiro, sendo bons profissionais, profissionais competentes, mas nunca com aquilo que eu tenho falado aqui, que eu gosto muito, que é uma fala do Clóvis de Barros Filho, nunca levando no teto das possibilidades. Sabe quando o olho brilha, quando a gente cria uma aura de luz, quando a gente faz aquilo com uma empolgação terrível, que a gente estuda, que a gente gosta, que a gente quer chegar no estado da arte daquilo que a gente faz? Nunca foi assim. E muitas vezes com dinheiro, ganhando bom dinheiro, se estabeleceu na vida, e a gente muitas vezes não quer abandonar mais isso, abandonar essa profissão e seguir aquela vontade, aquela paixão que estava lá dentro, porque eu sei, é muito difícil a gente se libertar muitas vezes de uma posição conquistada, de uma posição que dá status na sociedade. Então a gente acaba abafa aquela paixão, e aquela paixão vai ficando amortecida lá dentro e muitas vezes vai nos adoecer lá no final da vida, de arrependimento às vezes de não ter encarado aquilo, de não ter feito aquilo de uma outra forma. Então muitas vezes é esse início de carreira que a gente ou fez para agradar a família, ou a gente só pensou na ideia de se sustentar, de ter uma carreira que fosse próspera, que gerasse dinheiro, mas a gente não fez aquilo por paixão, mas a paixão às vezes está aí, dentro do seu peito, dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Às vezes a gente entrou numa carreira, e com uma chama grande de paixão também. Eu conheço muita gente assim, sabe, vibrando em fazer, em querer transformar o mundo a partir daquela profissão. E aí, sabe o que acontece? Aí é a sociedade, aí é o mercado. O mercado começa a te mostrar que tem um jogo diferente, que tem uma lógica diferente. Então você olha para o concorrente subfatura nota, faz um preço vil, faz de um jeito que não é um jeito legal, que até que medianamente, muitas vezes você está tentando cobrar um preço premium e você vê que o mercado está cobrando um outro preço bem mais barato e está puxando todo o segmento para baixo. E sabe o que acontece com muita gente? A gente vai se acostumando com isso e achando, putz, é natural, todo mundo faz, eu vou ter que fazer também. Ninguém entrega com essa qualidade que eu quero dar, então eu não vou entregar também. E aí vai tendo um efeito nocivo, um efeito contrário, da gente se desapegando daquela paixão, a gente esquecendo a paixão original que a gente tinha quando a gente montou aquele negócio, quando a gente fez um empreendimento, uma cafeteria, uma prestação de serviço, uma consultoria, e a gente foi se acostumando que é assim mesmo, e a gente foi amornando e foi se apagando. E às vezes a gente vai se auto-sabotando, que talvez seja o pior ladrão das nossas paixões, dos nossos sonhos, muitas vezes é a gente mesmo. A gente simplesmente se sabota porque a gente acha que não é o momento, a gente acha que não está preparado, e os anos vão passando, e a gente vai fazendo outra coisa, e vai fazendo outra coisa, e vai abrindo uma frente aqui, uma frente ali, e a paixão lá dentro do peito sempre provocando, sempre lá dentro, aquele vazio não preenchido, e a gente nunca podendo bater no teto das nossas possibilidades, de fazer aquilo com realização plena. Porque a gente adia, porque a gente acha que não está preparado, a gente tem problemas muitas vezes de grana, de preparação disso, e a gente vai se auto-sabotando, a gente acha que a gente não sabe o suficiente para fazer isso, que é arriscado, que tem medo, que vai comprometer, e muitas vezes esse não fazer é o se auto-sabotar, é viver a condenação disso, muitas vezes é viver uma vida sem sal, uma vida sem tempero, uma vida dedicada só a ganhar dinheiro, muitas vezes a se sustentar, mas sem aquele sentido forte de realização. E é isso que eu tenho defendido para as marcas pessoais. É isso que a gente tem que perseguir com as nossas marcas. Esse sentido de realização andando par e passo com a prosperidade das nossas vidas.
Isso não é um voto de pobreza, é prosperidade, é buscar isso, mas buscar isso com realização. E muitas vezes é fazer o que eu chamo de um reencontro com você mesmo. Um reencontro com alguns anos atrás, com aquilo que você tinha em mente, com aquela grande chama de paixão que está lá, esperando para a gente colocar um pouco mais de oxigênio na volta e aquela chama disparar. Pense nisso, porque às vezes é só com autoconhecimento, só com serenidade de mergulhar em si mesmo, que a gente descobre que a gente tem uma potência muito grande lá, que só precisa de mais um sopro para se transformar numa chama ardente aqui e num resgate de si mesmo. Pense nisso, eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero seu comentário aqui e até o próximo episódio. Forte abraço!